E na palestra de hoje vamos falar aqui sobre os fortes de Deus. E começa essa palestra com um texto que está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Eu vou depois ler ele completo, porque aqui na palestra ele tem só uma parte. E começa dizendo assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Eu vou ler agora no texto o restante que falta. Aqui diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme a tua força, ou seja, com toda a força. Pois, porque no além, na sepultura, para onde tu vai, não há obra, primeiro item, projeto, conhecimento e sabedoria. Veja que interessante, já começando na palestra. Veja que Deus está mandando eu e você, todos nós, colocarmos todas as forças enquanto estamos vivos. E Ele está dizendo: olha, porque no além para onde tu vai, depois da sepultura, você não vai ter projetos. Mas aí que está. Existem pessoas que estão vivas e que não têm nenhum projeto. Se nós perguntarmos para uma pessoa: qual é o seu projeto? Ela não tem. Mas você está esperando o quê? Ali diz que depois da sepultura não vai haver o quê? Projeto é agora. Mas há pessoas que, se você pergunta para ela: qual é o teu projeto? Ela: não sei, estou pensando. Ela não tem projeto. Se você não sabe onde você quer chegar, onde é que você vai chegar? Em lugar algum. Então existem pessoas que não ambicionam, que não sonham, que não têm um projeto dentro delas, que infelizmente elas estão vivendo um dia após o outro. Terminou a segunda, eu vou viver a terça. Terminou a terça, eu vou viver a quarta. Por exemplo, nós vimos o testemunho da Edileide. É um projeto. Saiu do papel e nasceu. Qual é o seu? Ah, não tenho. Está esperando o quê? Depois da sepultura, tu não vai ter mais projeto. Coloca a força, põe a cabeça para pensar. Põe a cabeça para pensar. A cabeça foi feita para quê? Não foi para dividir as orelhas. Foi para pensar. Primeiro ponto: depois da sepultura, não tem projeto, é agora. Depois da sepultura não há obras. A Bíblia diz: o Senhor abençoará as obras das tuas mãos. Você que não tem obras, vai fazer sobrancelha, não é os homens não, as mulheres. Vai fazer unha, faz uma formação. Você está esperando o quê? Cair do céu? Vai vender perfume, vai vender lingerie. Você diz: me abençoa. Abençoa o quê? Mãos vazias? Abençoa o quê? Você ficar esperando pelos outros? Cadê as obras, gente? Cadê a obra, senhora? Eu não acredito. Vai fazer risóis. Eu não acredito que você não tenha um talento. Eu não acredito que você não tenha dentro de si um talento para colocar em prática. Cadê a obra? Se não tiver obra, não tem prosperidade. E depois de morrer, não vai ter obra. Segunda coisa. Terceira coisa: depois da sepultura, não há conhecimento. Tem gente que até hoje, poxa, não tirou sua carta de condução. Você está esperando o quê? Quantas coisas que você pode descobrir, quantas coisas que você pode aprender. Você pode aprender um novo idioma. Veja que existem pessoas que ela é capaz de ficar 1 ano reclamando, lamentando. Se ela pegasse aquele 1 ano e ela separasse 3, 4 horas e fizesse uma formação, ela já teria uma profissão, ou ela já estaria perita naquilo que faz. De repente ela já sabe fazer algo, mas ela não é perita ainda. Ela pode se aperfeiçoar. O texto diz: vê o perito entre os grandes estará, porque todo mundo faz, mas há quem faça com excelência.
Quanto conhecimento você pode ter? Você pode fazer um curso, você pode aprender um novo idioma, você pode tirar a sua carta de condução, você pode ter conhecimentos que vão te ajudar. Você pode se formar, você pode cursar a faculdade, você pode ir além. Meu Deus do céu, você pode ter conhecimentos que vai te trazer benefícios ou não. Quantas pessoas que não pagam, ou quantas pessoas que pagam por uma assessoria, por uma prestação de serviço, se especializa, busca conhecimento, faz uma formação. Terceira coisa, depois da sepultura não vai haver sabedoria. E qual é a sabedoria? O texto diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quanta gente que de repente está aqui no congresso, mas ela não colocou Deus acima de tudo. Ela não teme a Deus, faz as coisas de qualquer jeito, promete e não cumpre, faz o pacto e não vem. É tratante com Deus. Se você está perdendo com Deus, cadê a tua sabedoria? Você está achando que tu vai mudar de que jeito? Você pensa que você vai avançar de que forma? Se você perdeu com Deus, tu vai trabalhar feito um condenado, você vai ser um machado cego, tu vai trabalhar e não vai ter nada, porque se Deus não edificar, em vão trabalhos que edificam. Tenha sabedoria, não perca com Deus, ganhe com Deus. E continuando a palestra, é uma observação isso aí. Continuando diz, a pergunta é, por que do resultado fraco na vida de muitas pessoas? Resposta, o que elas fazem, não fazem com todas as suas forças, não se dedicam, não se empenham no que fazem, não evoluem no seu dia a dia, não buscam coisas novas, não se esforçam para fazer mais que os seus concorrentes. Resumindo, o resultado é fraco porque fazem de qualquer jeito. Está aí. O que acabávamos de mencionar, só que explicado de uma maneira detalhada. Vamos ler novamente? Por que do resultado fraco na vida de muitas pessoas? Resposta, o que elas fazem, não fazem com todas as suas forças, não se dedicam, não se empenham no que fazem, não evoluem no seu dia a dia, não buscam coisas novas, não se esforçam para fazer mais que os seus concorrentes. Resumindo, o resultado é fraco porque fazem de qualquer jeito. E continuando, tem um texto de 1 Coríntios 1:27 que diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus te escolheu, mas cabe a você, a nós, a decisão de deixar de ser fraco. E o texto diz que os heróis da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras. Todos os grandes heróis da fé eram fracos, até chegarem no altar. Abraão, Elias, Davi, Salomão, Gideão. O altar faz você se tornar poderoso diante de toda e qualquer situação. Todos estes foram fortes no altar e, por isso, se tornaram poderosos. O forte não dá desculpas, ele faz, ele age, ele dá um jeito, ele coloca todas as forças e assim seu resultado é forte. Vamos dar uma pausa aí. Veja que interessante. Voltando ali ao versículo que diz que Deus escolheu as coisas loucas e escolheu as coisas fracas do mundo. Veja, pegando o texto sagrado dos heróis, homens que se tornaram líderes, revolucionaram, e a história deles está registrada, você vai ver que o trabalho de Deus na vida desses homens não era resolver o problema. O maior trabalho de Deus não era fazer o milagre, porque o poder de Deus não tem limites. Deus disse, agindo eu, quem impedirá?
O maior trabalho de Deus na vida desses heróis foi levá-los a acreditar neles. Veja o caso de Moisés. Deus apareceu no meio da sarça e falou: vai lá e fala com o faraó. O que ele disse? Vou nada, manda outro. Olha a resposta que ele deu. Eu sou gago, eu sou pesado de boca. O que ele estava querendo dizer? Eu não sou capaz. Mas Deus teve que trabalhar ali na cabeça dele. Deus teve que exorcizar, arrancar aquele pensamento limitado, incapaz, não posso, não consigo, é demais para mim essa missão, essa tarefa é suicida. Ele, Senhor, ele não vai me dar ouvido. Joga o cajado no chão, virou serpente. Pega de volta, virou cajado. Bate a mão no peito, ficou leproso. Bate de volta, limpou. Se ele não crê no que você falou, ele vai crer nos sinais. Aí Moisés falou: tá bom, eu vou. E se ele não quisesse ir? Seria um simples pastor de ovelha. Senhora, senhor, Deus está à procura de pessoas que acreditem nele, mas acredite nela. Acredito que Deus escolheu ela para coisa grande. Se Moisés dissesse não vou, Deus ia buscar outro. E ele seria apenas um simples pastorzinho de ovelhas. Ponto final. Então o maior trabalho de Deus foi tirar da cabeça dele o não posso, não consigo, não é para mim. Olha o caso de Gideão. 7 anos o povo na caverna, ele revoltado, foi malhar o trigo e o anjo aparece. Ele sabia que era o anjo do Senhor. E o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livre Israel. A ele: ó Senhor meu, como eu hei de livrar, se eu sou, a minha família é a mais pobre, eu sou o menor, eu não tenho condição. Aí o anjo disse: porque eu te escolhi, vencerás os inimigos como se fosse um só homem. De novo, Deus falando: você pode, eu estou contigo, eu te escolhi, vai. Aí ele: tá bom, eu vou. E aqueles que não vão? E aqueles que ficam para trás? Então, de repente, senhora, senhor, Deus já falou, como falou para ela, deu a direção: ó, cria a tua marca. Como falou para aquele outro: olha, hoje eu coloquei durante o dia o testemunho do Edgar. Trabalhou por irmão um tempão. A vida estacionada. Ele trabalha no ramo de venda de carne, distribuidora de carnes. E ele um dia foi para a reunião e Deus mostrou para ele mesmo fala: eu era um tartaruga. O que é uma tartaruga? Uma pessoa acomodada, parada. Deus falou assim: se você trabalhou para o teu irmão, tu fazia o melhor, tu era bem empenhado no trabalho, sabe de tudo, abre a tua. Ele disse: eu abri minha distribuidora num galpão velho, era eu, minha esposa, uma van e um funcionário. Comecei do zero, hoje ele tem 8 caminhões, hoje o homem ficou rico. Porque ele acreditou que Deus estaria com ele e que ele iria fazer a diferença. E se ele não acreditasse nele, ele iria? Não. E no primeiro sinal de resistência, iria desistir. Então não adianta de nada Deus ter um poder tão grande, Deus ter aberto o mar vermelho, se Moisés não cresce. Não adiantaria de nada Deus ter um poder tão grande, se não houvesse quem cresce que Deus iria à frente. Então, pense nisso. Aqui diz que 3 qualidades de uma pessoa forte no altar. Antes de falarmos dessas 3 qualidades, deixa eu só explicar uma coisa em relação ao altar. Quando diz altar, altar é lugar de sacrifício, de entrega, de obediência. Ou seja, você não pode ter a vida no altar se você não obedece. Veja que não tem como ter algo sem pagar o preço. Se uma pessoa quer um corpo sadio ou um corpo perfeito, ela vai ter que pagar o preço. Ela vai ter que fazer exercício, ela vai ter que abrir mão de certas coisas que ela come,
que ela gosta, mas que é prejudicial à saúde. Se ela não pagar o preço, ela não vai ter o corpo ou a saúde que ela necessita. Se eu quero uma família, eu tenho que abrir mão da minha vida de solteiro, eu tenho que assumir uma pessoa, eu tenho que me sacrificar, viver uma vida a dois, que não é uma vida de solteiro. Se a pessoa diz, eu não quero sacrificar minha vida de solteiro e ter um compromisso desse, então você não pode ter uma família. Não tem como, gente. Então não tem como a pessoa dizer, eu creio em Deus, mas eu não obedeço, eu não sou fiel. Eu tenho uma vida no altar, mas eu não largo as coisas erradas. Eu sou injusto, trapaceiro, mentiroso, enganador. Você não tem a vida no altar coisa nenhuma. Você acha que tem. Quem tem a vida no altar obedece. Quem tem a vida no altar obedece, sacrifica sua vontade, ouve a voz de Deus. Ou não foi isso que fez Amazias? Que com medo do exército inimigo, contou seus soldados e falou assim, se eu for para a guerra com essa quantidade aí, eu vou perder. Comprou um outro exército com 100 talentos de prata, só que o exército de mercenários que ele comprou, Deus não era com eles. Aí Deus mandou o profeta, vai lá falar com ele. Fala para ele que se ele for com eles, ele vai perder. Fala para ele mandar o exército embora e ficar só com o que ele tem. Fala para ele agir só, ser forte, que eu vou dar vitória. Aí Amazias, mas Senhor, e os 100 talentos de prata? Deus usou a boca do profeta para dizer, mais tem Deus para te dar. Aí ele reclamou de um lado, do outro, falou, tá bom, eu vou fazer do jeito que Deus está mandando. Às vezes, o erro de muitas pessoas é justamente aí, quer fazer do seu jeito, não quer ficar na dependência de quem? De Deus, não quer perder para ganhar. Ele ficou preocupado com o que ele tinha pago para o exército. Deus falou o quê? Mais tem Deus para te dar. Não se preocupe que você devolve aqui ou dá. Mais tem Deus para te dar. Seja do altar que Ele vai te honrar. Até remou. Primeira qualidade de uma pessoa forte. O forte nunca deixa de sonhar. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Eu quero me prender aqui nesse versículo, aos velhos sonharão. Você vê que quando o Espírito de Deus entra numa pessoa, e ela se torna forte, porque Deus entrou dentro dela, o primeiro sinal é que ela muda de dentro para fora. Ela se torna uma pessoa intrépida, corajosa, mesmo que ela tenha tido ao longo da sua vida problemas emocionais, ela tenha tido problemas com o passado dela, e ela carregue trauma, Deus faz ela superar, Deus faz ela avançar, Deus trabalha no interior dela, ela se torna referência, porque os velhos sonharão, todos nós sabemos, que quando a pessoa está velha, ela já não sonha mais. Já não sonha. Entra numa roda de pessoas velhas, você vai ver se elas falam do futuro. Você vai ver se algum velho vai dizer assim, estou projetando isso, estou fazendo isso, estou entrando nesse negócio. Não, eu já fiz assim, foi tão bom, era tão bom quando era assim. Ele só fala do passado, porque na concepção dele, já não tem mais tempo para isso, já não tem mais idade para isso. Mas a pergunta é, qual a idade para você ser feliz? Eu lembro em 2005, quando eu fiz um casamento, ela entrou de velho Grinaldo, com quase 70 e ele com 75. E ele foi dar o testemunho e falou, pastor, eu frustrei muitos relacionamentos, mas eu nunca perdi a esperança, que nunca é tarde para ser feliz. Mas de repente você fala assim, eu não tenho idade para isso, então fique sozinha. E aquele que não quer ficar, qual o problema? Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Se a sua fé é um chuchuzinho, uma batatinha, não reclame de quem quer carne e filé. Se você diz, eu não tenho idade para isso, é você. Mas tem quem queira, senhora. Se você diz assim, não tenho como ter uma casa, não tenho como tirar minha carta de condução e ter um carro, é você. Você está respondendo por você.
Mas eu pergunto, qual a idade para ter? Qual a idade para ser feliz? Quem determina somos nós, gente. Nós respeitamos, eu não imponho minha fé. Se a pessoa não se vê e não quer se dar o trabalho de chegar lá, eu não posso querer impor minha vontade, a minha fé. Vai na sua fé. Se você acredita que não é possível, o que eu posso fazer? Mas quando aquele casal casou, e ele disse assim, nunca é tarde para ser feliz. Os velhos sonharão com Deus dentro dele, porque sem Deus dentro dele, tem uns que até se enterram antes do tempo. Segunda coisa para concluir, o forte pega a dificuldade e transforma em quê? Em oportunidade. Paulo diz, ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, 8. Olha que interessante. Entenda, humanamente falando, eu e você estamos no mesmo nível, humanamente falando, no mesmo nível do ateu, do espírita, do católico, do descrente, mesmo nível. A dor de barriga que eu posso ter, ele pode ter, o problema que eu posso ter, ele pode ter. Mas aonde é que está a diferença? A diferença é que se minha vida está no altar, eu posso contar com Deus. E nem todos aí fora podem, porque Deus foi muito claro, né? Quando ele disse assim, o Senhor estará convosco, se vós estiverdes com Ele. Ou seja, se eu estou com Deus, se eu estou na obediência, eu estou um passo à frente de quem está aí fora. Eu posso contar com Deus, eu posso dobrar meu joelho, porque eu não sou apenas um empresário ou um comerciante. Falo de você, eu sou um empresário da fé, porque não apenas trabalho na força do braço, eu busco em Deus a direção, eu busco em Deus a condição. É isso que a pessoa tem que entender. E eu creio que não importa o tempo, não importa a situação, pode estar ruim para todo mundo, eu creio que uma porta vai se abrir para mim. Tal qual o testemunho, uma ideia vai vir, uma porta grande e oportuna, porque eu não estou no mesmo nível, espiritualmente falando, do incrédulo lá fora. Para concluir, o forte aguenta as pressões do dia a dia. E Paulo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, segundo Coríntios 3, 5. O texto diz, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhora e senhor, você já deve ter tido essas experiências, você que é do altar, que é da fé. Existem momentos na nossa vida que se nós não tivermos uma aliança com Deus, a gente vai cair. Porque existe ciladas, existe emboscada, dardos, existe confrontos que na ordem natural, só com a mão de Deus para a gente ficar de pé. Por que você acha que aí no mundo tem pessoas que tiram a própria vida? Tem pessoas que a vida dela da noite para o dia acaba. Porque vem uma situação que tem por detrás uma força do mal e ela não tem como resistir àquilo. E muitos até tiram a própria vida. Mas quando você é de Deus, a tua e a minha suficiência vem de quem? Deus sempre vai falar com a gente. Deus sempre vai nos dar força. Tu pode chorar, é humano, tu pode sentir tristeza, é humano, mas Deus sempre vai te levantar. Os moços caem, mas os que esperam no Senhor sobem com asa de águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Porque a nossa condição, a nossa força vem da onde? Do alto, mesmo que não tenha incentivo de ninguém.
E muitas vezes isso acontece, você não tem incentivo do teu marido, você não tem incentivo dos teus amigos, você não tem incentivo de ninguém. Pelo contrário, quem te rodeia só te bombardeia de palavra negativa, desiste, isso não vai dar certo. Mas a nossa suficiência, a voz que nos faz ir além, ela vem de quem? De Deus, que diz para nós: eu estou contigo, tudo é possível, avança. Nossa suficiência vem do Todo-Poderoso. Olha, esses são os fortes de Deus, os que colocam todas as forças e que têm sua vida onde? No altar. Se você fizer isso, tu vai arrebentar.